Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos precisar fazer é remover aqui a linha, né, comentar a linha do erro reporting, senão ele não vai reportar nenhum erro que passe por essa classe de configuração. Como o autoload chama ela, todas as páginas que nós estamos trabalhando até o momento passa por ela. Então a primeira coisa é isso. Quando eu executar novamente, ó, ele vai dar essas informações de erro. Esses 4 são aquelas declarações das rotas, né? Nós vamos ignorar ali porque no servidor local ele não vai conseguir trabalhar direito aí com o client. E aqui ele está dando um erro fatal. Aí já é outra coisa. Percebam a diferença. Warning são alertas. Aqui, ó, já é um erro fatal. O erro fatal é justamente na função em que ele insere. Tanto que se eu remover aquela função ali, né, tirar essas informações aqui dentro da nossa index, ó, ele vai voltar a rodar. Eu não precisa remover, não, é só para mostrar para vocês a diferença do erro. Aqui ele está rodando, mas está com alerta, ok. Perfeito, ela está funcionando. Naquele outro exemplo, ela já não está mais funcionando. Eu tenho que corrigir aquilo, senão eu não vou conseguir rodar a aplicação. Então, eu vou dar um Ctrl Z. Qual que é o primeiro erro aqui que eu estava verificando? Eu não passei os dados que eu vou inserir, então isso é um erro. Então, quando eu vou lá para ele inserir no meu modelo, eu tenho que passar os dados. Os dados estão onde? Dentro de dados insert. Ok. Primeiro erro que eu encontrei aqui. O segundo foi aqui um vacilo meu, que é o seguinte. Quando for instanciado, ele vai chamar a função setPDO. Ok, mas cadê essa função? Eu não criei. Então, eu vou colocar, vou até deixar esse construtor aqui em cima. Pronto. E aqui eu vou criar o seguinte. Esse bloco ele vai ficar dentro de uma função privada aqui, ó, chamada setPDO. Pronto. Essa função não existiu, né? Eu acabei esquecendo de criar ela aqui, ó, e inserir esse comando dentro. Então, quando essa classe for chamada, ele vai chamar a função setPDO e vai, então, rodar a minha conexão. Ok, primeira coisa a se configurar. Vamos rodar novamente aqui para a gente poder ver. Ainda ele encontra com erro fatal. Ele não consegue, né? Perceba que ele está no mesmo erro, ele não consegue identificar os valores para poder enviar eles para o meu banco de dados, para a minha base de dados. Então, vamos lá, eu estava dando uma olhada aqui, né, porque esse é um erro de sintaxe. Então, eu já até achei qual é a sintaxe. E uma coisa importante é o seguinte, se você joga na hospedagem, é muito, mas muito melhor, porque a hospedagem, ela te dá uma, vamos dizer, uma informação melhor, tá? É um pouco mais enxuta do que o localhost. Não é sempre que isso acontece, né, mas dependendo aí do seu servidor, ele não tem uma, vamos dizer, uma resposta tão boa quanto aos servidores de hospedagem. Então, tem essa pequena diferença aí. Mas o que importa aqui, inicialmente, é o seguinte. Tem alguns outros erros que eu identifiquei aqui, ó. Então, o primeiro dele é quando eu chamei a função aqui, ficou faltando os parâmetros. Por enquanto, eu vou deixar assim. Ok. Aqui, o principal que está dando, por enquanto, aquele erro, vou voltar no meu index, é porque aqui, ó, não vai ser o... Vou até aumentar um pouquinho para vocês poderem ver. O traço que vai passar vai ser o igual. Isso aqui, ó, esse igual é da sintaxe da inserção, do insert do MySQL, tá joia? Então, por isso que nesse caso específico muda. Não é traço maior que, é igual maior que. Isso aqui é da sintaxe dessa função que nós temos aqui, ó, no model, que é a insert into. Então, eu tenho que trabalhar dessa forma ali. Fica aí essa informação para vocês. Ok, se eu dou um Ctrl S e atualizo, agora provavelmente o erro vai ser outra coisa. Ó, vamos verificar se ele vai apontar, né? Apontou. Então, tem alguns outros erros aqui ainda, falando que tem objetos que não estão sendo declarados. Ele não está identificando dentro da nossa model. Vamos fazer o seguinte, eu já sei que objetos são esses. Nós estamos utilizando aqui o PDO, né, que eu não estou referenciando esse objeto, e a própria tabela. Então, vamos fazer aqui o seguinte. Aqui acima, dentro da classe, eu vou criar uma variável privada, que vai ser o nosso. Vou até colocar ela como constante. Então, underline PDO. Ok. E aqui eu vou mudar também para underline. Onde mais que eu tenho a referência dela? Aqui, ó. Pronto. Perfeito. Então, vai passar a se chamar underline PDO. É a que executa a nossa comunicação com o banco de dados. E aqui, protected table. Que vai ser para informações aí da tabela. Ctrl S, nós já temos essa função agora. Ó. Vou mandar ele atualizar.
ok? Ainda está me dando um erro aqui dentro da minha instrução do MySQL. Eu vou explicar porque falta uma coisinha aqui. Assim que nós conferirmos, né, e terminarmos aqui essas correções, ele já vai salvar perfeitamente.